noite a todos. Bem-vindos aí ao último evento de 2024, ao último fórum. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre o rejuvenescimento ovariano, então já agradeço ao Dr. Lucas e à doutora Verônica por participar desse nosso último fórum. Ah, então esse fórum vai ser assim, eu vou primeiro apresentar uma parte das evidências científicas mais focadas na ciência básica. Aí, em continuação, o Dr. Lucas vai nos mostrar as evidências clínicas a respeito desse tópico. E, em continuação, a doutora Verônica aí vai moderar a discussão. Então, muito obrigada ao Dr. Lucas, da Vida Bem-vinda, do Fertigroup, e à doutora Verônica, do GEARE, do Fertigroup. Muito obrigada aos dois por participarem nesse nosso último evento. Eu que agradeço, Maite, o convite. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Pessoal, então eu vou começar a compartilhar aqui minha tela para eu começar com minha aula. Bom, então, como eu comentei, né? Primeiramente, eu vou dar uma pequena aula a respeito do rejuvenescimento ovariano, mais da parte da ciência básica. Logo, em continuação, o Dr. Lucas, da Vida Bem-vinda, vai apresentar mais sobre os dados clínicos. E para moderar essa discussão desse tópico tão polêmico, mas tão gostoso cientificamente, né, de conversar, a gente vai ter a doutora Verônica aí do GEARE Fertigroup para moderar a discussão. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que diz a ciência básica ao respeito desse assunto. E por que a necessidade, então, de rejuvenescer o ovário, né? Bom, pode parecer um assunto, entre aspas, novo, né? Mas, na verdade, é um assunto antigo, tá? O paradigma da reserva ovariana em mamíferos foi lançado em 1870, então já faz mais de 150 anos, né? Pelo anatomista alemão Waldeyer, acho que se pronuncia assim, né? Ele era um anatomista e a partir de lâminas, né? De microscopia, ele lançou a hipótese em 1970 falando que a mulher já nasce com estoque de folículos e óvulos e não tem geração de novos folículos após o nascimento, tá? Então, ele acaba dizendo que o ovário, então, é um órgão que envelhece mais rapidamente do que o resto dos órgãos, né? E apesar de que é um assunto que a gente comenta e fala bastante, né, a gente já viu vários gráficos a respeito disso, né? Faz menos de uma semana, 2 semanas, né? Foi publicado esse artigo aqui no JAMA, que eu acho bem interessante, porque ele traz um outro tipo de gráfico que eu gostei bastante, tá? Então, nesse gráfico à esquerda, né, eles colocam aqui a porcentagem de folículos que permanecem, né, no ovário ao longo da vida da mulher. Tá? Então, a gente vê, né, no nascimento, né, com o estoque supostamente 100%, né, a gente contando que seria o estoque 100% que a mulher, né, o ser vivo pode utilizar, né, tendo aí uma média de 295 mil folículos, né, então vemos que até os 13 anos esse estoque já diminui aí até os 60%, né, uma média de 180 mil, com 25 anos já temos apenas 20% e com 35 anos deve estar em torno aí dos 5%, com a média de 16 mil folículos apenas para a vida reprodutiva, né? Temos que pensar que nos mamíferos a cada mês, né, mais ou menos 1.000 folículos primordiais são recrutados, então a gente acaba perdendo muitos folículos mesmo, o que faz, né, que essa queda seja tão drástica também, né? E junto, né, eles colocam esse outro gráfico, óbvio, né, que a gente sabe que com a idade, então, as aneuploidias embrionárias aumentam, né, a partir dos 30 anos, principalmente a partir dos 35, 37, né? Então, para a gente sempre ficar alerta do tempo, porque é o maior limitante quando a gente fala de reprodução dentro da espécie humana, né? Maite, Oi? desculpa te interromper, Daniela. Ah, Eu acho que você vai ter que. Você me derrubou como co-host? Como host? não sei, deixa Eu eu não tô ver. conseguindo admitir as pessoas na sala.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, eu consigo. E agora, meu Jesus? Será que posso... Bom, eu posso ir admitindo. Você acabou Eu de não- me admitir. Me admitir no outro lado, que eu vou fazer um teste. Peraí. Então, beleza. Você vai admitindo, então? eu Porque vou eu admitindo. como host. Vou deixar. Tá, vou me interromper. Mas então, por que que eu trago essa pergunta? Conseguimos formar novos gametas após o nascimento? Porque apesar de que a gente esteja falando que a partir de 1870 temos o paradigma da reserva ovariana, né? E que a gente sabe, né, que a gente nasce com estoque para o resto da nossa vida, algumas linhas de pesquisa começaram a desafiar esse paradigma, tá? Então, temos aqui um artigo que foi publicado em 2008, onde eles coletaram supostas células tronco-ovarianas do epitélio do córtex de mulheres que já não apresentavam mais folículos e oócitos, né? E quando cultivaram essas células tronco-ovarianas, durante 20 dias dentro do laboratório, eles conseguiram uma estrutura que parecia um oócito e uma zona pelúcida. Tá? Então, a partir daí começaram a surgir algumas linhas de pesquisa a respeito de se o ovário, então, teria umas células tronco que, em certas condições, né, poderiam levar a novos gametas, né? Isso, inclusive, já foi testado também em modelo animal, né, onde eles coletaram aí ovários de camundongas mais velhas, né? Eles conseguiram ver essas células germinativas pré-meióticas nesses ovários de camundongas mais velhas, transplantaram essas células em camundongas mais novas e deu tudo certo, né? E eles conseguiram gerar gametas, né? No entanto, né, esses dados são extremamente polêmicos, tá? A maioria dentro da comunidade científica refuta essa hipótese, porque apesar de que sim, né, dentro do laboratório, em condições muito específicas, a gente consiga estruturas semelhantes a ossos, né, nada indica que isso pode acontecer dentro de uma mulher, tá? Então, falo isso porque eu sei que às vezes a gente fica exposto a algumas dados científicos, né? E a gente fica pensando que talvez isso seja possível, mas até o momento essa linha de pensamento, digamos assim, essa hipótese é refutada aí pela grande maioria dos cientistas dentro da comunidade científica, tá? Mas existe mais outra opção, né, que seria fazer os gametas dentro do laboratório, tá? E estou falando de gametas a partir de células adultas, né? Então, pode ser células embrionárias, mas também pode ser células, inclusive, epiteliais. Como seria isso? Então, a gente coleta essas células, pode ser qualquer tipo de célula, muitas células são possíveis. Eu vou ir aceitando aqui o pessoal, tá? Então, se eu parar, é porque estou aceitando o pessoal entrar. Então, o que que a gente faz? Pega essas células, dentro do laboratório, né, induz a pluripotência essas células, então tira a memória dessas células, e dentro do laboratório, com estímulos adequados, a gente faz com que essas células induzidas à pluripotência se diferenciem em PGS-likes, ou seja, em células parecidas às células germinativas primordiais, né, que são as pregametas. Isso é possível bem, relativamente fácil, tá? E para que essas PGCs virem gametas, de fato, a gente precisa de uma estrutura parecida a um ovário ou a um testículo, tá? E aí que está o pulo do gato, tá? Porque essa estrutura parecida com o ovário, parecida com o testículo, vem de células, por exemplo, do estroma ovariano e normalmente vem de células do estroma ovariano de fetos, né? Então, no modelo animal, a gente consegue fazer isso, uma estrutura parecida com o ovário, né? A gente coloca essas células PGC-likes dentro dessa estrutura e essas PGCs se diferenciam aí até gametas maduros, tá? Isso não é novidade, já temos nascido vivo em modelo animal a partir dessa técnica, são nascidos vivos que, em princípio, parecem saudáveis, tá? Então, dentro da pesquisa e em modelo animal, conseguimos fazer gametas in vitro e gametas reprodutivamente viáveis. E em humanos, como que fica isso, né? Bom, em humanos, na verdade, o protocolo é o mesmo. E como eu falei, o maior problema não está em conseguir as células germinativas primordiais. Isso é relativamente fácil, é um cultivo estendido, com algumas moléculas adicionadas nesse cultivo, e a gente consegue, no final, por induzir a pluripotência e que se diferenciem a essas vesículas germinativas primordiais.
O problema é mais ético. Por quê? Porque, como eu falei, a gente precisa dessa estrutura, por exemplo, essa estrutura parecida a um ovário. Então, eticamente, obviamente, não é correto a gente coletar células ovarianas, né, obviamente, de um feto humano para fazer essa estrutura. Tá? Então, as barreiras são éticas, não são barreiras de protocolo de laboratório, digamos assim. É viável, mas não é eticamente correto. Isso para vocês terem uma noção de como a ciência é muito versátil, né? Em 2020, foi publicado o primeiro relato da geração de uma oogônia humana a partir dessa técnica de iPS, ou de células induzidas à pluripotência. O que acontece? Que eles fizeram, como eu falei, eles fizeram uma população de PGC-likes, né, de células germinativas primordiais, tá? E aí eles precisavam essa estrutura parecida a um ovário. O que eles fizeram é pegar as células ovarianas de um camundongo, fizeram essa estrutura ovariana a partir de células de camundongo, misturaram, né, e eles levaram para cultivo e viram que realmente conseguiam oogônias humanas. Então, na verdade, eles misturaram duas espécies, uma reconstrução cenogênica, né, era mais uma prova de conceito, mas obviamente por barreiras éticas isso não é possível ser replicado aí, né? Mas só para vocês verem que é possível, digamos assim, fazer gametas in vitro na espécie humana, mas não fazemos porque eticamente é incorreto, tá? Então, por enquanto, né, e até novas evidências nos mostrarem o contrário, né, precisamos trabalhar com os folículos que a gente tem, tá? E daí que vem o conceito de rejuvenescimento ovariano, que eu acredito que inclusive é um conceito equivocado até para falar desse assunto, principalmente quando esse assunto atinge ou chega até as pacientes, né? Porque o primeiro que elas falam, né, as pacientes existe então botox para ovário? Né? Então tem uma técnica aí que vai rejuvenescer o ovário? Isso não existe, né? Infelizmente a gente não tem ferramenta nenhuma para fazer que uma célula de idade volte ao tempo e seja uma célula nova, né, dentro de um ambiente folicular, né? Então sou muito a favor de parar de utilizar esse rejuvenescimento ovariano e começar a utilizar ativação folicular, que na verdade é o que a gente faz, a gente ativa os folículos que estão dormentes dentro do ovário, a gente tenta, né? E para quem que é destinado essa técnica, né, experimental? Bom, para aquelas pacientes que têm insuficiência ovariana prematura, né, que são aquelas pacientes que entram até na menopausa tempranamente, né, e para pacientes com baixa reserva ovariana. Então, que a gente já não tem mais alternativas para conseguir ajudar essas mulheres, né? E a gente tem que lembrar um pouco como isso acontece fisiologicamente, né? A ativação dos folículos primordiais é uma ativação que é regulada por várias vias, né? Várias vias, inclusive parácrinas, e várias populações celulares envolvidas nessa ativação, né? Então, a gente vê aqui um folículo primordial, né? E como esse folículo primordial, ele tem que ativar algumas vias importantes, a gente vai falar sobre elas, como a P3KKT, como também precisa de fatores parácrinos, inclusive de outros folículos primários que estão se desenvolvendo, né? Está envolvidos também as células do estroma, tá? Então, o folículo primordial libera aí os kits ligantes para ativar, né, ou digamos assim, sinalizar as células do estroma ovariano que está ao redor, e aí, né, acontecer esse recrutamento aí dos folículos primordiais. Então, como que a gente consegue fazer isso com as técnicas, com as biotecnologias que a gente tem atualmente? Bom, temos três técnicas para ativar essa ativação folicular, né, dentro do ovário. A primeira que a gente vai conversar é sobre a ativação folicular de fragmentos de tecido ovariano, tá? Principalmente manipulando aí as vias AKT e via hipo, tá? A aplicação de células tronco, né, no ovário. E o PRP ovariano, que talvez seja o mais conhecido por todos, né? Bom, como que é feita a ativação folicular in vitro ou IVA? O que é realizado é coletar um pedaço do ovário, tá? E fazer uns fragmentos desse pedaço do ovário e cultivar in vitro durante algumas horas, até 2 dias, ativando e inibindo algumas vias que a gente vai ver agora, tá? Como que é feito então? Bom, primeiro a gente tem que pensar que a gente está fazendo fragmentos.
essa fragmentação ativa, né, o que vai provocar uma ruptura da matriz extracelular. E isso vai fazer com que os filamentos da actina comecem a se polimerizar. Isso vai automaticamente inibir a via hipo. Inibindo a via hipo, né, a gente vai parar de fosforilar essa proteína aqui, a JAP, que o que vai fazer é ativar fatores de crescimento e fatores de inibição da apoptose, que vai fazer com que esses folículos primordiais se ativem, tá? Então, essa ação mecânica de fazer os fragmentos do ovário já é suficiente para criar uma ativação dos folículos primordiais. Tanto é que alguns grupos começaram a fazer essa ativação unicamente com isso, simplesmente com fragmentar, tá? Porém, a maioria dos grupos não param aí, né? Então, eles levam esses fragmentos a cultivo e colocam moléculas para ativar outra via, que é a via da PI3K-AKT. Então, tem dois jeitos de ativar essa via. Uma, inibindo o antagonista, que é o PTEN. Duas, ativando a via da PI3K, principalmente a AKT. Isso vai fazer com que nas células da granulosa se ativem essas vias, tá? E no final, o que vai acontecer é que essa FOXO3, que é a proteína que mantém a parada dos folículos primordiais, ele se exporte para fora do oócito, ele saia do oócito. Isso vai fazer com que a ativação dos folículos primordiais aconteça. Também é bem importante a gente falar que não é apenas uma ativação dos folículos primordiais que acontece, mas também acontece a ativação dos folículos primários e secundários a partir dessa técnica, tá? E foi em 2013 quando a gente teve o primeiro nascido vivo a partir dessa ativação folicular a partir de fragmentos de ovário, tá? Foi o grupo do Kawamura, né? Um grupo japonês, tá? Que eles realizaram dois experimentos, um experimento, uma prova de conceito em camundongo, tá? Onde eles comprovaram a ação da fragmentação ovariana, né? Como essa fragmentação realmente inibia a via hipo e também como a ativação da AKT conseguia aí ativar os folículos primordiais. E em um segundo momento, eles realizaram isso num experimento com mulheres, tá? Então, eles removeram, nesse caso, foi a primeira evidência, eles removeram o ovário inteiro, criopreservaram, depois eles fragmentaram esse ovário, então automaticamente inibiram a via hipo, cultivaram por 2 dias com estimuladores de AKT e depois desses 2 dias eles voltaram a autotransplantar esses fragmentos aí na tuba nesse caso, tá? O que eles fizeram, eles esperaram ver que existiam folículos centrais, uma vez que existiam folículos centrais, eles estimularam, né, com gonadotrofinas, recuperaram o oócito e, nesse caso, conseguiram embriões e nascidos vivos, tá? Só para conhecimento que existem vários protocolos, né, para realizar essa ativação folicular mediante o cultivo dos fragmentos, tá? A gente pode realizar um cultivo com estimuladores do AKT ou inibidores do PTEN entre 1 a 2 dias. Muitos grupos, depois desses 2 dias, já transferem esses fragmentos de volta para a mulher. Outros ainda cultivam um pouco até 7 dias para ver se isso está sendo efetivo, né? E colocando alguns outros fatores de crescimento. Então, vai depender muito o protocolo, mas a maioria utiliza apenas esses 2 dias da ativação e o autotransplante logo em seguida, tá? E bom, existem várias evidências a respeito disso, tá? Mas eu trouxe aqui um ensaio clínico randomizado que foi publicado em 2021, foi realizado em mulheres por responder, tá? E como critério de exclusão, eles tinham mulheres maiores de 39 anos, com endometriose, com fator masculino, com cirurgias prévias, né? Então, eles randomizaram pacientes para ir para o grupo controle, onde não era feito nenhum tipo de intervenção, e o grupo de cirurgia, onde a intervenção era feita apenas em um dos ovários, o que tinha menor reserva ovariana a partir da contagem de folículos centrais, até para o outro ovário ser controle interno dela mesma, tá? Bom,
eles realizaram então o transplante desses fragmentos e fizeram um follow-up aí a partir de 2 semanas, a cada 2 semanas, até 6 meses, para ver se existia um aumento aí da reserva e dos folículos, tá? Aqui uma tabela mostrando os dados basais dessas mulheres, mostrando que não tinha diferença entre os dois grupos. E o que eles encontraram foi até muito interessante, ou pelo menos eu acho muito interessante. A única diferença positiva no grupo da cirurgia foi o aumento dos folículos antrais, tá? No grupo da cirurgia. Apesar de que não houve aumento nos níveis de antimileriano dessas pacientes. Então, eles conseguiram aumentar os folículos antrais das pacientes com o transplante dos fragmentos após ativação folicular, mas eles não conseguiram aumentar os níveis de antimileriano. O que eles fizeram é esse follow-up a cada 2 semanas, quando a paciente aparecia, digamos assim, folículos antrais, ela já era diretamente enviada para estímulo ovariano, e se não tinha esse aumento, ao final desse follow-up, depois de 6 meses, igualmente passava para um estímulo ovariano. E foi bem interessante que, apesar de eles, do grupo de cirurgia ter um aumento nos folículos centrais, eles não conseguiram observar diferenças nos número de folículos puncionados, número de ósito recuperado, número de M2, número laboratoriais de embriões, e também não em taxas clínicas. Então, apesar de ter essa melhora no número de folículos centrais, isso não foi refletido aí depois nos dados clínicos laboratoriais em ciclos de reprodução assistida. Então, a segunda técnica para ativar os folículos, né, é a partir da aplicação de células-tronco, tá? Existem diversas metodologias e diversos tipos de célula-tronco que pode ser utilizado para ser aplicado no ovário, mas a mais bem aceita, digamos assim, e a que a gente tem mais evidência é a aplicação de célula-tronco mesenquimal da medula óssea, tá? Então, é uma terapia autóloga e é chamada de ASCOT, tá? Por que eu utilizar essa técnica? Porque evidências mostram que essas células tronco, a partir essas células tronco mesenquimais da medula óssea, elas estão envolvidas em vias muito importantes que têm a ver até com a reativação ou a ativação desses folículos primordiais, né? Até a gente vê aqui que estão envolvidas em regular as vias HIPO e PI3K, AKT, que, como a gente falou, são vias reguladoras da ativação e recrutamento folicular. Além disso, também tem fatores parácrinos, que a gente sabe que estão bem envolvidos também na ativação de folículos primordiais. Também tem fatores que vão melhorar aí o dano de DNA, na proliferação celular, na apoptose e na angiogênese, né? Então, tudo favorecendo aí para que aconteça a ativação dos folículos primordiais e também, inclusive, melhorar um pouco a atresia dos folículos secundários, tá? Essas células tronco, elas podem ser aplicadas na artéria ovariana ou no estroma ovariano. Isso vai depender muito o grupo de pesquisa que realize, tá? Existem várias evidências a respeito dessa técnica. Então, a primeira evidência que a gente tem em humano em 2016, eles utilizaram 10 mulheres com insuficiência ovariana precoce, e dessas 10, a partir dessa administração aí de células-tronco, 2 delas voltaram a menstruar e uma delas teve, inclusive, uma gravidez com um nascido vivo, tá? A partir daí, então, surgiram diferentes evidências com algumas gravidezes, sim, inclusive alguns nascidos vivos, e temos também 2 estudos prospectivos. Um estudo prospectivo observacional, tá? Que foi realizado também em mulheres menores de 40 anos por responder, a partir do qual a gente teve 3 nascidos vivos, né, dessa técnica. E também temos um ensaio clínico randomizado que eles compararam, na verdade, 2 técnicas utilizadas, né? A primeira era injetar fator estimulador de colônia de granulócito apenas, e no outro grupo realizar a aplicação de células-tronco. O que eles observaram, lembrando que não tem grupo controle,
é que o grupo com Ascot, né, então o grupo que era aplicado às células-tronco, tinha uma melhora significativa da reserva ovariana em comparação ao grupo que era injetado aí os fatores de crescimento de colônia de granulócitos, e tiveram também apenas no grupo do Ascot, apenas no grupo de células-tronco aplicadas, um nascido vivo, tá? Essa técnica ainda é, obviamente, considerada experimental, mas tem principalmente, né, o grupo da Espanha, do IVI, que o Dr. Lucas foi lá e vai falar sobre a experiência, que está investindo bastante nessa linha aí. E por último, então, temos o PRP, né, o plasma rico em plaquetas, que nada mais é do que uma centrifugação do sangue para extrair esse plasma rico em plaquetas. A gente vai falar sobre ativação, a gente pode ativar essas plaquetas ou não, né? E o que se hipotetiza, né, é que essas plaquetas tenham moléculas bioativas importantes para a angiogênese, proliferação e ativação desses folículos, tá? É um tratamento autólogo, né? E a gente calcula que tenha 1 milhão de plaquetas por microlitro em 5 ml de plasma. Essa é uma estimativa, né? Que foi tirada da literatura. A gente sabe que esse PRP foi primeiramente estudado como tratamento endometrial, principalmente em pacientes com endométrio fino ou falhas de implantação, mas desde 2016 vem sendo estudado como estratégia de rejuvenescimento ovariano ou ativação folicular em pacientes com insuficiência ovariana. E como funcionaria? Mais ou menos da mesma forma que as células-tronco. O que eles esperam é que aconteça um aumento do número de folículos pré-antrais e centrais, que aumenta o córtex ovariano e que aumenta a angiogênese. Por quê? Porque supostamente supostamente não, a gente sabe, dentro das plaquetas existem moléculas bioativas muito importantes para a foliculogênese e maturação ocitária, como pode ser IGFs, pode ser fatores de crescimento, IGF, fatores paráquinos, GDF9, P15, fatores e moléculas que a gente sabe que são muito importantes aí para ativar e suportar a foliculogênese. Outra questão bem importante, inclusive muito polêmica, e que eu acredito seja um dos motivos pelos quais a gente tem tanta divergência de resultado dentro dos projetos clínicos, é a necessidade de ativar ou não essas plaquetas, tá? Bom, aqui temos uma imagem mostrando que seria uma plaqueta sem ativar, com todas as moléculas bioativas dentro dela. Tem alguns autores que defendem que essa plaqueta, sem ser ativada, vai manter essas moléculas bioativas dentro e que precisa ser ativada para liberar essas moléculas bioativas, tá? Essa ativação seria a partir de cálcio ou trombina, tá? Um cultivo simples, né, que em princípio ativaria essas plaquetas para que os grãos liberem os fatores de crescimento, tá? Tem quem defende que precisa, tem quem defende que não. A verdade é que não temos muitas evidências robustas que isolem ou aislem esse efeito da ativação dentro da literatura. E em modelos animais, né, o PRP ovariano se mostrou eficiente, tá? E para mim, esse estudo foi muito bem delineado e muito bonito, assim, cientificamente, tá? Foi feito em camundongas. Então, o que eles fizeram é pegar camundongas controle e camundongas que foi provocada a insuficiência ovariana com uma droga, tá? Então, esse controle positivo e esse controle negativo, digamos assim. E fizeram aí a injeção de PRP ovariano em 2 concentrações diferentes, PRPA e PRPB, tá? Mas adicionaram um outro grupo, que esses são aqui, que é o controle da intervenção. Porque, como eu falei lá atrás, a fragmentação do ovário pode inibir a via hipo. E tem quem fala que apenas a injeção, né, com agulha para administrar o PRP também possa ativar essa foliculogênese, que não seja o PRP em si, e sim essas furadas que a gente dá no ovário. Então, nesse caso, eles utilizaram esse grupo aqui, onde eles injetaram apenas soro para fazer um controle dessa aplicação, tá? O que eles viram aqui é que realmente nos grupos com PRP a gente tinha uma angiogênese maior, e na quantificação de folículos, eles viram também um aumento da contagem folicular nos 2 grupos tratados com PRP, em comparação de o modelo de insuficiência ovariana e do SAM, tá? Folículos atrésicos
era oposto, obviamente, tá? Então, aqui a importância de ter um controle para a própria injeção do PRP. E nesse caso, eles fizeram e mostraram que não era a injeção, e sim o que estava sendo injetado dentro, tá? Que era o PRP. Então, em modelo animal, o PRP aumenta a contagem folicular, aumentando a angiogênese, tá? E como começou nas mulheres? Bom, tudo começou por um resumo no Congresso Europeu em 2016, de um grupo grego que mostrou que a partir de aplicação de PRP ovariano conseguiam que mulheres na perimenopausa voltaram a menstruar, inclusive essas mulheres foram estimuladas e conseguiram embriões. Nunca achei, já procurei bastante, o artigo específico desse relato de caso. O que a gente tem a partir daí é um montão de artigo científico com o objetivo de aumentar aí os ossos coletados ou a performance reprodutiva dessas pacientes a partir da aplicação de PRP. São muitos artigos com elementos totalmente diferentes, até difícil de comparar um artigo com o outro. Alguns deles injetando apenas uma vez PRP, outras várias aplicações, com diferentes espaços entre a aplicação e o estímulo ovariano, com PRP ativado, com PRP não ativado, até que chegaram os ensaios clínicos randomizados desse ano 2024, que foram 2, que o Dr. Lucas vai explicar a respeito deles, mas que já adianto, inclusive, que podemos pensar que tenham respostas diferentes, mas eu acredito que seja por serem ambientes diferentes também. Então, uma coisa bem importante quando a gente fala de PRP é pensar em quem a gente está aplicando, que tipo de paciente, com que idade, onde a gente está aplicando, se é na medula ou no córtex, porque existem várias confusões dentro da literatura, se é PRP ativado ou não é ativado, quanto aplicar, na literatura existe aí uma diferença da volumetria que a gente aplica dentro do ovário, de 200 microlitros a 8 ml, tá? Quantas vezes a gente vai aplicar esse PRP dentro do ovário da paciente e quanto tempo esperar entre a aplicação de PRP até fazer a FIV. Então, são questões que não estão bem resolvidas, digamos assim, dentro da literatura e com certeza também está interferindo aí na qualidade das evidências. Então, resumindo, sobre a ativação folicular, ainda é experimental, é invasivo, porque a gente tem que retirar um pedaço de ovário dessa paciente, mas já temos bastantes nascidos vivos a respeito disso. E tem vários grupos de pesquisa trabalhando nisso, também tem o grupo de IVI da Espanha. Sobre as células-tronco experimental autólogo, a gente não tem muitos dados robustos a respeito da eficácia e segurança, né? Sempre que a gente fala célula-tronco, a gente tem que ficar esperto na segurança, mas já temos alguns nascidos vivos. E PRP, que também é considerado experimental, é autólogo e, em princípio, é seguro. Então, a questão que fica agora é ver se o PRP, que é a técnica que mais está sendo estudada para ver se a gente um dia chega a falar que não é experimental, é eficaz e em que tipo de paciente é eficaz. E eu vou deixar aí essa bola aí para o Dr. Lucas responder na próxima palestra. Muito obrigada. Obrigado, Maite. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Então, esse aqui é são alguns dos meus conflitos de interesse. Especificamente, vou falar desse conflito, que foi quando eu fui para Alicante ano passado, a convite da Merck. E foi muito legal, primeiro, porque Alicante é uma cidade muito bacana. Não sei se eu iria para a Europa só para ir para Alicante, sinceramente falando. Não sei se vocês já foram lá. O mar parece uma maravilha, mas a praia. E tem esse castelo aí, ó, que a gente subiu e viu. Sei lá se é um forte, um castelo. Mas é uma cidade no sul da Espanha que tem esse centro do IVE. O centro é bonito. Nossa, é um predinho pequeno, de uns 4 andares. E no andar, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro andar tem essa sala de aula. E tem esse nome aqui, ó, Centro de Excelência em Rejuvenescimento Ovárico. E esse é o Manuel Munhoz, que é hoje, não sei se ainda é, mas era o responsável na época, o médico responsável pelo IVE Alicante, né? Então, eles montaram esse centro. E colocam esse nome mesmo, né? Essa são alguns slides que eu tirei da aula dele para contextualizar. Acho que o Maite já falou sobre a ativação in vitro de tecido ovário, de folículos do tecido ovárico, a infusão de células tronco, né, germinativas, enfim, e o plasma rico em plaquetas. E ele cita a recuperação de algumas mulheres, da função ovariana de algumas mulheres pós-transplante de medula óssea, porque o transplante de medula óssea, não sei se vocês sabem, é algo super agressivo para o ovário, tanto por causa da quimioterapia quanto por causa da radioterapia.
e é meio que universal a infertilidade por questão ovariana e também uterina. Mas aí eu vou entrar logo no PRP, e ele começa, é um pouco confuso ali, eu tive dificuldade para entender, porque ele começa a falar do ASPOT, que é esse acrônimo para Autologous Stem Cell Ovarian Transplantation. Então, seria você mobilizar células da medula. Depois disso, você faria ali, você tira o sangue, e aí você injetaria isso nesse trabalho do grupo do IVE via cateterismo arterial, via artéria ovariana. Então, seria um procedimento bem invasivo e até meio radical, de transplante de células de stem cells, né? Células tronco ovarianas. Isso que era o ASCOT original. E eles publicaram essas 6 gestações em 18 pacientes. E aí, depois disso, ele entra na aula no PRP, só que ele também não fala tanto do PRP puro, ele fala do PRP meio plus, que eles fazem ali no IVE, então o PRP puro seria você tirar o sangue, fazer o preparo e fazer a injeção intra-ovariana desse plasma rico em plaquetas, né? Ele traz esses dados de 44 ciclos de FIV pós-PRP, com 5 gestações, e mais 6 gestações naturais, o que dá mais 6% de gravidez, com 2 abortamentos. Mas eu também tive dificuldade de encontrar esses trabalhos. Eu até procurei hoje de novo, com o nome do Manuel Munhoz, não encontrei. Não sei se está publicado em nome de outra pessoa ali, né? Mas o que eles fazem no IVE Alicante, que eu brinquei que é o PRP Plus, eles fazem uma mobilização de células tronco da medula, ou células da medula óssea, como você quiser chamar. Eles usam, então, filgastrin. E aí, depois do filgastrin, eles usam isso por um tempo. Aí, depois, eu não tenho aqui o protocolo detalhado, mas depois eu posso levantar para se alguém quiser, né? Aí, eles fazem a coleta de sangue periférico, aí fazem o preparo deste PRP Plus e depois fazem essa injeção intra-ovariana, como é feito o PRP normal. Então, esse é o kit que eles usavam em Alicante. O interessante do kit é que é um kit feito para isso. Então, tem todo o material, e todos esses materiais aqui já vêm com kit. Então, material para centrifugação, incubadoras, enfim. Então, tudo isso até o material de coleta de sangue. E eles chamam esse sistema de sistema fechado, porque você tem muita pouca contaminação com ar. Então, você teria um sistema mais seguro do ponto de vista de infecção. Então, depois tem vídeos também, se alguém quiser ver, é bem interessante. Eles fazem injeção desse material intra-ovariano, e eles indicam para pacientes com falência ovariana, baixa reserva, e aí também ele quis dizer, na hora, né, ele mostrou alguns casos para pacientes de qualidade ocitária pior, pacientes que iam mal na FIV, né? E aí foi uma informação verbal, em 2023, eu acho que foi em abril que eu fui, ou março, que ele cita que ele tratou mais de 500 pacientes, com 60% de melhora quando ele fez só o PRP, e 80% quando ele faz esse ASCOT, com 10 a 15% de gravidez. E aí eu fiquei na dúvida do ASCOT na hora, ficou uma coisa um pouco confusa na minha cabeça, mas o fato é que uma paciente minha, porque para mim o ASCOT da publicação, você tem que fazer por cateterização de artéria ovariana ali, e injeção de células tronco então por via intraarterial, né? Só que aí uma paciente minha quis fazer o PRP lá na Alicante, eu mandei ela para o Manuel Munhoz, e ele fala que eles fazem ASCOT. Então, ASCOT hoje é o nome que eles usam para esse super PRP, onde ele usa o filgastrin
mobiliza as células da medula, colhe o sangue e aí faz essa injeção intra-ovariana desse super PRP, tá bom? E aí eu já vou entrar nos 2 artigos randomizados, porque eu não vou citar os outros. Primeiro porque eu não fiz, sendo muito transparente, não preparei uma apresentação, uma revisão extensa, acho que o período é mais curto, e segundo porque a gente tem 2 trabalhos randomizados que saíram esse ano, que agradeço até a Maite que já me mandou esses 2 trabalhos aí. A gente apresentou um na nossa reunião clínica de quarta-feira, mas outro a gente não tinha apresentado. Então eu vou começar por esse trabalho, que é o PROVA, que é do grupo do Richard Scott, junto com um grupo da Turquia. Então, foi o Richard Scott, o IV e a RMA, Estados Unidos, com o grupo da Turquia. Então, foi um randomizado muito cêntrico, idade padrão, de pacientes que tinham diagnóstico de baixa resposta ovariana, tanto por 2 ciclos cancelados por baixa resposta, com uma dose alta de gonadotrofina, quanto por número de ócitos maduros captados menor ou igual a 3, isso por 2 vezes. Ele excluiu, e isso é importante falar, que ele excluiu no trabalho dele mulheres com FSH muito alto, acima de 40. E ele randomizou essas mulheres em 2 grupos, um grupo que fez PRP e outro grupo, e isso é importante citar, que não fez nada, nenhuma punção no ovário foi feita. Então, foi um grupo controle sem procedimento algum. Tá? Ele considerou, os autores consideraram que era eticamente discutível fazer uma punção do ovário com anestesia, sem nada, diante das evidências que existiam. Então, ele considerou que não era, que era eticamente discutível. Para o PRP, ele usou um kit comercial, já feito para isso. As mulheres eram randomizadas na fase folicular inicial, as que iam fazer PRP já faziam PRP entre o 6º e 10º dia do ciclo menstrual. Ele usou uma agulha de 17 gauge, uma agulha mais calibrosa. E isso é um detalhe importante, porque a gente usa, por exemplo, no Lab for Life a gente usa a CUP, é uma agulha que é pouco cortante. Não é tão simples fazer o PRP com uma agulha pouco cortante. Lá no IV do Alicante, eles usavam, eu vou falar aqui, a gente está entre colegas, eles usavam Kitasato, que é uma agulha mais cortante. É uma agulha um pouco mais perigosa, mas mais cortante. Então, é mais fácil fazer o PRP com essa agulha. A agulha entra no ovário mais fibrótico mais facilmente. Isso é um detalhe que para a gente vale a pena pensar. Então, o PRP ele preparava 8 ml, 4 ml por ovário, 1 ml em cada ponto de frente do ovário, sempre abaixo do córtex, e fazia profilaxia com antibiótico. No dia seguinte do PRP ou da randomização, então na fase folicular, eles já começavam com terapia hormonal com estradiol por 25 dias, uma dose de 4 mg por dia, e depois do 16º ao 25º dia, progesterona micronizada oral, 400 mg por dia. Parava tudo, dosava hormônios, contagem de folículo antimileriano. E aí já começava a estimulação, ou seja, o tempo entre o PRP e a estimulação foi um tempo de 28 dias, que é um tempo curto. Mas eles entenderam que era um tempo adequado. A estimulação foi de acordo com o que o médico da paciente queria fazer. Não teve nenhuma especificação. A parte laboratorial foi sempre idêntica, foi feito PGTA dos embriões e transferência em ciclo natural ou artificial. O endpoint primário, assim como no outro trabalho randomizado que eu vou falar, número de ócitos maduros, M2 captados. E aí depois os outros critérios, os outros desfechos secundários, eles fizeram uma conta de cálculo amostral, desculpa, eles fizeram um cálculo amostral de 87 pacientes com 20% de dropouts, eles chegaram nesse número ou próximo disso. E aí eu já vou falar sobre os resultados. Então, em relação ao endpoint primário, eles não encontraram aumento de M2 captados. No grupo controle foi 3, no grupo de PRP 2. Eles encontraram um leve aumento na contagem de folículo antral e no antimileriano pós-tratamento, mas eles falaram que depois
de avaliações, esse aumento não foi estatisticamente significante. O número de blastocistos formados foi também semelhante entre os dois grupos, o número de blastocistos euploides também semelhante entre os dois grupos. A taxa de pacientes com pelo menos um blastocisto também foi semelhante entre os dois grupos, 52% no controle e 41% no PRP. E a taxa de pacientes com embriões, ou pelo menos um embrião euploide, também foi semelhante, 45% no grupo controle e 36% no grupo PRP. E taxa de implantação, 31% versus 29%. Então, a conclusão do trabalho do IVE, Estados Unidos, IVE-RMA, Estados Unidos e Turquia, foi que o PRP não aumentou o número de óvulos maduros, blastocistos ou taxa de implantação. Esse aqui é o segundo trabalho, também publicado na Human Reproduction, também em 2024. E esse trabalho aqui é o do grupo de Bilbao. E que eu não consigo, desculpa, eu não consigo pronunciar corretamente, talvez Maite depois explique para mim como é que fala. Mas Barrenechea. Bom, do Barrenechea, então, do grupo de Bilbao, que também foi um trabalho randomizado, só que foi unicêntrico, foi lá. A idade também foi uma idade padrão, ele considerou os grupos 3 e 4 de Poseidon para a randomização, para a inclusão das pacientes. Todas as pacientes também fizeram PGTA, todas elas foram depois submetidas à transferência de embrião euploide único, e o cálculo amostral e o número de pacientes randomizados foi de 60, tá bom? Então, o trabalho deles é meio diferente, eles ainda fazem esse banco de óvulos. Então, tanto no grupo controle quanto no grupo de PRP, eles fizeram 3 coletas, as 2 primeiras para congelamento de óvulos e a terceira para a FIV. Sendo que no grupo PRP, logo depois da primeira captação, eles faziam PRP. Então, eles faziam tudo normal e aí captavam e faziam PRP. Tá? Então, só para vocês entenderem o desenho desse trabalho. Vou falar alguns detalhes aqui desse protocolo, mas basicamente eram protocolos com antagonista. Eles usavam Elonva a partir do M2. Pelo que entendi, eles também usavam FSH recombinante a partir do M2. Fiquei lendo no trabalho e foi isso que eu entendi. O trigger era com agonista puro. A paciente captava os óvulos, menstruava, provavelmente depois de 5 a 7, 8 dias, porque era trigger com agonista. E aí eles já faziam ultrassom e começavam a estimulação no ciclo seguinte. E na última coleta que eles faziam a fertilização. O PRP, pelo que eu entendi, foi feito no laboratório, sem nenhum kit comercial. Então, foi feito pela própria equipe do laboratório. E, de novo, ele foi feito exatamente no momento da primeira coleta, só que aqui eles fizeram, como eles já estavam com a paciente anestesiada, acho que eles pensaram assim, no grupo controle, eles fizeram soro fisiológico. Eles usaram uma agulha um pouco mais fina, de 18 gauge, e também 4 ml por ovário, só que aí 2 ml subcapsular e 2 ml intramedular. Quem faz PRP, ou já fez, sabe que não é tão fácil isso, né, gente? Não é simples assim ficar colocando 4 lugares subcapsular, enfim, mas a descrição é essa dos 2 trabalhos. O protocolo também de laboratório foi idêntico, foi no mesmo centro, PGTA de todo mundo, e a única diferença é que a transferência foi em ciclo artificial. Desfecho primário, como eu disse também, número de óvulos maduros. E aí alguns dados dos resultados. Então, a primeira coisa interessante é que os 2 grupos, com ou sem PRP, com o PRP é o grupo amarelo, tiveram um aumento incremental do número de óvulos captados de acordo com as coletas subsequentes. Esse é o primeiro dado que eu achei interessante para trazer. O segundo dado é que o grupo que fez PRP, que é o Treatment Group aqui, ele teve um pouco mais de óvulos maduros e esse achado foi um achado estatisticamente significante, com P de 0,008. Ele saiu de uma média de
8,91 no grupo controle versus 10,45 ovos maduros captados, M2 captados, tá bom? Então, o trabalho, esse era o endpoint primário do trabalho. Agora, em termos de número de embriões transferidos, o grupo controle teve 31 versus 28, número absoluto, 38 embriões versus 28. O número de gestações clínicas, 18 no grupo controle versus 8 no grupo PRP, 60% versus 27%, não foi, aqui ó, 0,018. Abortamento 5 versus 1, 0,628, e gravidez a termo, ou nascido vivo, ou, mas não é nascido vivo, gravidez a termo, perdão. 13 versus 7, 0,17, o P. Tá? Então, a conclusão dos autores é que o PRP aumentou o número de ócitos captados sem melhorar a qualidade dos blastocistos. As captações sucessivas resultaram em aumento do número de ócitos em ambos os braços, sugerindo potencial influência mecânica. Né? E os efeitos, essa é a conclusão dos autores, tá? E os efeitos caracterizaram ativação folicular, não rejuvenescimento ovariano, que foi a primeira frase, talvez, que a Maitê tenha falado sobre o PRP. Então, são esses os dois trabalhos que eu trouxe para a gente discutir. É isso, obrigado. Tá com você agora, Maitê e Verônica. Muito obrigada, doutor Lucas, foi excepcional, como sempre. Eu vou deixar aí a doutora Verônica fazer as considerações. Boa noite a todos novamente. Então, primeiro eu concordo com o Maitê aí, que o Lucas também finalizou com essa fala. Eu acho que é muito difícil e até perigoso a gente falar sobre rejuvenescimento ovariano, né? O mais correto realmente seria uma ativação folicular, porque a gente leva a ideia para a paciente de que ela pode voltar ali no tempo e rejuvenescer realmente o ovário, e ainda não é assim. Eu tinha uma dúvida, Lucas, desse primeiro estudo que você citou, que você falou que eles aplicavam o PRP e entre o PRP e o estímulo eram 28 dias. Você sabe se era um outro ciclo, a paciente menstruava, ou eles não aguardavam a menstruação, ou eles não especificaram isso? Ela menstruava. Eles faziam a terapia hormonal nos dois grupos, então eles faziam estradiol 4 miligramas por 25 dias, depois eles usavam o Trogestan oral 400 miligramas por dia, 212 em 12 horas, do 16º ao 25º dia. Ela parava a medicação, a terapia hormonal, e ela sangrava. E aí eles faziam todos aqueles exames e começavam a estimulação ovariana. Por isso que deu tempo mais ou menos de 28 dias entre o PRP e a estimulação ovariana. Entendi. E basicamente o IV também faz isso, porque foi o que a minha paciente fez. Ela fez o procedimento, eles tentam evitar a fase folicular tardia por causa do folículo, eles acham que atrapalha o folículo ali para fazer. Ele falou, até a gente às vezes faz a coleta e faz o PRP, mas ele achava pior, porque ele preferiu o ovário mais denso mesmo, né? Para ter mais espaço para o PRP. E aí, depois que ela fazia o PRP, ela já começava com terapia hormonal, não era pílula, fazia também estradiol com o Trogestan depois, e depois de um tempo ela parava para medir os hormônios e aí começar a estimulação. Legal. Eu queria abrir também aqui para saber se alguém tem alguma pergunta. No chat a gente não tem nenhuma pergunta. Eu queria falar, posso falar? Luca, então assim, olha, eu tive com o Kawamura num congresso e quando ele me explicou a técnica que ele vinha fazendo, eu falei para ele, como é que você consegue botar paciente em 48 horas fazendo 2 laparoscopias? Eu falei, no Brasil isso vai ser impossível.
E aí, discutindo com ele, eu falei, olha, não consigo talvez replicar isso no Brasil. Mas, para minha sorte, eu conheci o César Dias, que é do IVE, que ele era do IVE Valência. E ele acabou me mostrando que eles estavam mudando a técnica e eu fui vê-los fazer. Então, ao invés de fazer o procedimento cirúrgico, de tirar um fragmento, você decorticar e reintroduzir depois de 48 horas, o grupo do César Dias passou a fazer isso no mesmo ato. Não ia para cultivo nenhum, já do mesmo ato, fazia a decorticação e você introduzia. E, então, isso facilitava muito para a gente fazer aqui no Brasil. E nós passamos a fazer isso aqui no Brasil. No Brasil, que eu digo aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos em 6 casos. Só que isso nos permitiu ter, em algumas pacientes, ovulações, tivemos ovulação espontânea, tivemos ovulações com indução, tivemos blastocisto, mas não tivemos gravidez. Só que o que me ficou na cabeça é que não era o fato de você botar em cultivo ou botar alguma outra atividade em cima deles. Era o trauma que você produzia em cima do ovário. E eu e o Luiz Jordano acabamos fazendo uma fragmentação do ovário com ovário íntegro, sem tirar fragmento nenhum. Tivemos resultado, também tivemos blastocistos e não tivemos gravidez. Eu tentei publicar isso, dessa técnica do ovário fragmentado in loco, e o Carlos Simon, que foi o revisor, não me permitiu fazer isso na publicação. E esses casos, na verdade, eram indicados para as pacientes jovens menopausadas precocemente. Então, assim, eu concordo com o que a Maitê falou, que existe uma dúvida hoje em dia de que não é o PRP em si, mas sim é o trauma da agulha no ovário. Eu tive agora, esse final de semana, no evento em Nova York do grupo do Glasher, com o Barad. E eles fizeram um estudo muito interessante durante mais de 2 anos com PRP. Não chegaram a uma conclusão ainda, mas eles acham que é o trauma. Vai ser publicado agora. Então, eu acho que realmente o trauma. Se você me perguntar o que eu acho do ascot, da célula-tronco, eu acho que, realmente, se você pensar que é uma célula-tronco, o potencial dela deve ser muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa vir a fazer. E uma ideia que surgiu comigo e com o Luiz e com o Felipe, que está aí nos assistindo, é que talvez no procedimento cirúrgico que a gente está fazendo, introduzir o PRP naquele momento. Porque você funcionar por ultrassonografia 3 milímetros, que é o que eles indicam para fazer, em alguns pontos, calcular 3 milímetros por ultrassonografia no ovário, que às vezes é muito pequeno, muito mais endurecido, é muito difícil. Mas, mesmo assim, nós conseguimos que a paciente... Eu fiz PRP, fiz em 2 pacientes só. Uma delas ovulou, e também não tivemos resultado. Na captação não tivemos nada. Então, assim, eu acho que essas técnicas... Eu também acho que o nome rejuvenescimento ovariano é ruim. Eu acho que a ativação folicular é melhor. Acho que a ativação folicular serve para as pacientes que têm uma reserva baixa, mas mesmo assim, todas as pacientes que a gente fez que tiveram ovulação, não tiveram 5, 6 folículos. 1, 2 ou 3 no máximo. Quando tiver 3, é um sucesso. E uma das coisas interessantes é que ela fica fora de ciclo. Ela chega menstruada, eventualmente, ou um ciclo para o outro, ela já tem folículo, você vai lá e aspira. Então, assim, é muito interessante. Eu gosto muito da técnica do Kawamura, mas eu prefiro a técnica do César Dias. E acho que se acrescentar alguma coisa no procedimento cirúrgico, pode ser que a gente venha ter um pouco mais de sucesso. Existe uma técnica nova também, que são células mesenquimais. Tem um grupo fazendo com células mesenquimais. Então, acho que todo mundo está procurando a mesma coisa. O objetivo de fazer essa mulher que entrou na menopausa precoce, ou que tem uma baixa reserva, ter uma resposta melhor. E acho que a gente deve ter algumas novidades mais à frente. De novo, eu acho que é o trauma em cima do ovário é que faz a resposta ovariana. Eu tenho apostado as minhas cartas, hoje em dia, mais nas células mesenquimais e nas células tronco. Acho que esse é um futuro. A mulher do Pericia é que está comandando isso no IVE de Roma, parece. Então, se vocês verem as publicações dela, são bastante interessantes também. De qualquer maneira, assim, eu só queria falar disso que a gente já tem feito, da nossa experiência e do que a gente tem visto por aí afora. Uma outra coisa interessante desse aspecto que eu estou falando, uma das pacientes nossas, a gente vê os artigos sempre limitando o tempo de continuidade do estudo até 6 meses após o procedimento. Alguns 3, outros 6. A gente teve uma paciente que a gente fez o procedimento, a gente fez a cirurgia, depois ela ligou e falou, olha, acabei de chegar aqui do meu... fazer uma ultrassonografia e eu estou quase ovulando.
Era 1 ano já depois do procedimento. E essa mulher estava em menopausa. Então a gente esticou mais e foi uma discussão nossa do que a gente ia fazer, se ia estender mais esse período de acompanhamento das pacientes ou se ia limitar em 6 meses. Então, a gente não fez nada. Ela não ficou com estímulo nenhum nos últimos 6 meses. E ela simplesmente voltou a ovular. A gente chegou a captar, não foi, Isaac? Foi, nós captamos. E quando eu conversei isso com o César Dias, ele falou que na Espanha eles só acompanham 6 meses por causa do custo. Como para nós aqui não tinha custo e foi excepcionalmente, ela ligou dizendo que estava ovulando numa ultrassonografia convencional dela, então a gente acabou captando, mas nós percebemos que você delimitar o tempo de controle também é ruim. Se você puder acompanhar essa paciente um período mais longo, talvez a gente tenha alguma resposta melhor. De qualquer maneira, não tivemos sucesso com gravidez, mas tivemos formações de blastocisto e assim, nos deu um ânimo muito grande em relação a isso. E ultimamente a gente parou de fazer. Paramos de fazer porque na ideia inicial não era para as pacientes com baixa resposta, era mais para a paciente menopausada. Porque se a paciente já tem baixa resposta, tem 1 ou 2 folículos, para você fazer todo esse procedimento para ela ter mais um folículo, não vale a pena. Perfeito. Pô, Isaac, gosto de você. Não, cara, é que a gente busca a mesma coisa. Eu gosto de coisas novas e gosto de coisas que possam trazer um benefício para o paciente. Ah, fantástico. Então, acho que essas coisas todas são muito interessantes. Eu sou realmente muito apaixonado por esse início, mas acho que vem coisas novas por agora. Eu acho que a mulher do PLC, eu esqueci o nome dela, a mulher do PLC está num trabalho muito mais avançado em reação ao Oscar. Ela já tem uma casuística muito grande, ela deve apresentar de novo agora. No congresso do IVE, que vai ter agora em abril, e muito provavelmente ela deve apresentar já uma estatística bastante considerável. Boa. Isaac, em relação a alguns detalhes aqui, né, do que é discutido no trabalho. Então, o primeiro trabalho, ele não fez o controle com a punção ovariana. E o grupo argumenta que isso não foi importante no resultado, porque mesmo quem fez a punção com o PRP não teve melhora do número de ovos captados. Então, quer dizer, não adiantaria você só ficar lá cutucando o ovário. Mas eu concordo, e aí tem uma explicação que é o sistema RIPO, que é o sistema que mantém a quiescência dos folículos, os óvulos dormentes, enfim, que é quebrado com esse trauma. E acho que a Maitê é a melhor pessoa para falar para a gente sobre isso, né, Maitê? Explica para a gente aqui o que O né, trauma. essa questão do RIPO aí. Na verdade, é até, eu acho que uma via interessante e como foi descoberto isso. Na verdade, quando a gente provoca de algum jeito uma ruptura na matriz extracelular, seja porque você puncionou, né, ou porque você retirou um fragmento e ainda se fragmentou, então sempre que você faz ruptura nessa matriz celular, a célula entende que tem que polimerizar mais a actina para recuperar. E isso faz com que a via hipo caia, silencie. E a partir do silenciamento dessa via hipo, mediante a não fosforilação da JAP, porque o JAP é a JAP, tendo ela não fosforilada e sim ativa, ela vai ativar aí os fatores de crescimento, inibidores da apoptose, que vai fazer Explica que com que se essa ative. parte, eu não entendi essa palavra aí, essa diap. Explica para a gente de novo, por favor. Não, JAP é WAP, é o nome da molécula, eu não sei é a Ah, abreviatura, digamos assim, eu não sei o nome inteiro dela, o nome e sobrenome dela. É uma proteína que, quando a via hipo está ativa, ela está fosforilada, essa JAP. Fica fosforilada, né? Fica, né, em desuso, digamos assim. Quando a via hipo está diminuída, essa JAP para de ser fosforilada e começa a fazer efeito. E o efeito dela é ativar fatores de crescimento importantes para a ativação dos folículos primordiais e também, né, tem outra função, digamos assim, que é provocar a diminuição da atresia e da apoptose. Então, tudo que a gente faz provoca uma ação mecânica que quebre a matriz extracelular, pode levar à diminuição dessa via hipo. Eu não sei quanto de ruptura a gente tem que ter para, né, provocar essa cascata e diminuição do silenciamento dessa via, mas é desse jeito, né? Inclusive, como o doutor Isaac falou, né? Tem grupos que só fazem isso, tá? Eles chamam de ativação folicular in vitro sem cultivo e sem hormônio, né? Hormônio free, digamos assim, ou moléculas free, não me lembro como que chama. Que é só exatamente o que ele falou, fragmenta e devolve.
Então, foi por isso que a gente acabou bolando essa técnica de não retirar Retirar. fragmento. A gente fragmenta o ovário, sabe manga, quando você tira um pedaço da manga e corta ela com casca? Então a gente passou a fazer isso. E realmente ovula, algumas pacientes ovulam. Só que, de novo, a gente não usou isso para POI, a gente usou para menopausa precoce em mulheres jovens. E quando o Dias e mesmo o Kawamura, eles estavam fazendo com mulheres até 40 anos e hoje em dia eles estão limitando até 36, 37. Eu vi que você botou 39, mas até 36, 37. Eles acham que possa ter uma resposta melhor. E de outra forma também, se você pensa que a paciente tem uma reserva baixa, você vai levar ela para fazer um procedimento invasivo para ter um a mais, não sei se vale a pena. Não sei o ganho que ela vai ter. Então, o meu foco fica exatamente em cima da mulher menopausada precocemente. Fala, Paulo. Ô, meus amigos, não, eu estava vendo vocês falarem aí, esse mecanismo de ação do trauma, da agulha e tudo mais. Talvez isso explique o maior número de ovos coletados na segunda fase do Dustin. A gente faz muito Dustin, eu sei que o Isaac também faz, a gente já levantou, já até publicamos. Em 70% a 80% das vezes, a gente consegue mais óvulos na segunda punção do que na primeira. Então, é muito comum a gente conseguir 3, 4 na primeira, 7, 8 na segunda. E talvez o mecanismo de ação talvez seja esse, porque você funciona, você vai traumatizar o ovário, 5 dias depois volta a estimular e capta de novo dali a mais 12 dias. Então, deve ser o mesmo mecanismo aí da ativação ovariana. Doutor Paulo, quem faz muito esse tipo de ativação é o Cambiage. Ele faz bastante essa ativação só de perfuração de ovário. Pela experiência dele, que eu discuti com ele na última vez que eu encontrei, ele acredita que a gente tem que ter um período maior para essa recuperação acontecer. Nunca li nada a respeito do Duostin, disso dentro do Duostin, mas pela conversa prévia que eu tive com ele, me ficou claro que a gente precisava ter um período maior, 1 ou 2 ciclos, para você começar a ver esse efeito de melhorar o número de folículos. Inclusive, cheguei a fazer... A gente faz isso nem pensando em ativação, não. É porque a gente começou a fazer o Dustin, paciente com poucos óvulos, para aumentar o número de óvulos. Depois, o resultado é que nós encontramos que em média, 70% das pacientes conseguem mais óvulo na segunda coleta do que na primeira. Só é pior a segunda coleta quando a primeira coleta da mulher só teve um óvulo, aquele ovário que já está completamente falido. Mas quando a mulher tem 2, 3 na primeira fase, em mais de 70% a gente consegue um número bem maior na segunda, e a gente foi um achado isso. E talvez tenha relação com esse mecanismo de ação aí da manipulação do ovário, da perfuração do trauma. Concordo com você, Paulo. Seguindo o raciocínio dele lá, em algumas pacientes minhas, quando ela não tinha resposta, quando tinha um folículo só, quando ela estava respondendo muito mal, eu marcava, dava umas 2 semanas de uma dosinha de clomídio de letrozol só para aumentar um pouquinho o ovário dela. Centro cirúrgico puncionava o ovário dela várias vezes, pelo menos 5 punções em cada ovário. Esperava um pouco, mantinha ela sem nada. 1 ou 2 meses depois fazia o estímulo e a resposta era sempre melhor. Continuo fazendo. Um pouco menos agora, mas a resposta é sempre melhor. E isso está em concordância com o que o Cambiage falou lá atrás, quando eu conversei com ele. Isso também tem a ver, porque é uma questão que eu sempre questionei quando a gente fala de PRP, agora, tá? Deu tempo entre fazer o último PRP e o estímulo, tá? A gente vê que agora tem vários grupos fazendo 1 mês, né? Ou 28 dias, né? Até no... Não me lembro se foi no europeu de faz 2 anos, que mostraram sobre isso também. Também era isso, né? Acho que era 28 dias. E eu, pelo que eu já extraí de treinamentos de diferentes publicações, eu ainda acho que são 3 meses. 3 meses com PRP ativado. Eu sempre falo isso porque eu acredito que a ativação faz algum efeito, né? Mas eu acho isso muito caótico, né? Porque é o que o Saki falou, né? Tipo, todo mundo quer o mesmo, então todo mundo tenta criar novas técnicas. Eu acho que a gente não entende uma técnica e já passa para outra. Isso dificulta um pouco na hora da gente pensar o que a gente vai fazer com as pacientes. Não, PRP não. Não, vamos fazer célula-tronco. O que acontece? Que a gente não consegue sequer comparar os estudos de PRP entre eles. Existe uma diversidade de treinamento, de protocolo, que você não consegue tirar uma conclusão se uma coisa funciona ou não, se os grupos estão fazendo coisas tão diferentes.
né? Quando aplica o PRP, uns aplicam depois da punção, uns aplicam quando menstrua, antes da punção, espera 28 dias, espera 2 meses, 3 meses. 200 microlitros no ovário, 4 ml no ovário, ativa a plaqueta, não ativa, e no final a gente não tira conclusão nenhuma, né? E eu, assim, acho que muito por a gente não ter um consenso e não discutir mais sobre qual seria o melhor delineamento para a gente continuar esse caminho. Para depois passar para outra técnica, talvez, sabe? Acho que existe muita confusão dentro dos delineamentos experimentais dos estudos. Eu acho que tem dois comentários. O primeiro é que, em relação ao do Steam, eu acho que são vários fatores, né? Mas eu tenho uma visão que, para ativação de ósseo, também acho que demoraria mais tempo, Paulo. Não sei se é exatamente a ativação de ósseo que a agulha causa ali e que você tem uma resposta melhor, ou se é porque você já deu remédio antes e isso fez uma ação em folículos menores que não cresceram e depois eles aparecem ali, ou se é uma estimulação em fase diferente. Tudo bem que parte das mulheres no Doistim já vão ter menstruado no 5º dia, então você não pode falar que é uma estimulação em fase lútea, seria uma estimulação em fase folicular, que já não tem mais corpo lúteo. Mas mesmo assim, eu entendo que pode ser isso. Não sei se essa punção teria um efeito tão imediato, né? Porque isso é uma das críticas dos trabalhos, por exemplo, que eles falam que 28 dias é pouco para você analisar o efeito do PRP, que foi o que aconteceu no trabalho do Prova e foi um pouco o que aconteceu no trabalho de Bilbao. Mas, enfim, pode ser também da questão da punção ovariana. E quando eu fui para o IB, só para falar sobre rejuvenescimento, eu perguntei claramente para o Manuel Munhoz o que ele sentia quando ele colocava aquilo na parede, né? Rejuvenescimento ovário. Eu falei uma pergunta bem assim, direta. E o Fábio Cruz adorou a minha pergunta, porque ele falou que os próprios médicos do IVE não gostam desse termo, Centro de Rejuvenescimento Ovariano, né? Porque, por um lado, pega muito mal, né? Tipo, IVE regenera e não sei o quê. Então, é um termo ruim mesmo. Tem Verônica, aqui uns comentários da Karina, não sei se a Verônica quer. A Karina falou aqui, colegas, tenho dúvida se esses resultados seriam resultado dos procedimentos em si ou entrariam no percentual de 3 a 15% de oscilação de função nos primeiros 3 anos da insuficiência ovariana prematura, em especial nesses casos de ovulação ou gestação espontâneas. E também falou que nos estudos feitos em laboratório, que a Maitê trouxe, me sinto mais propensa a valorizar, em especial os estudos básicos, que citam sobre as matrizes estromais. O grupo de bioengenharia de Ribeirão Preto, associado às professoras Ana Carol e Rossana, no laboratório FIV de lá, tem estudado essa questão. Alguém gostaria de comentar mais alguma acho que coisa? esse primeiro comentário foi para você, Isaac, do percentual de 3 a 15% desse. Eu acho assim, 3%, 10%, eu acho que todos eles são ainda muito baixos e precisa de mais tempo para a gente poder realmente ter uma definição qual desses métodos realmente podem te apresentar alguma coisa a mais, se são isolados ou associados. Eu acho que isso tem que individualizar para cada paciente e tentar fazer aquilo que você é capaz de oferecer para o paciente. Então, por exemplo, eu não consigo fazer no meu laboratório cateterizar a artéria femoral para injetar célula-tronco no ovário. Não tem como fazer isso. Então, assim, tem algumas coisas que você pode oferecer dentro das suas possibilidades, e é lógico que, na medida que você tem resultados comprobatórios que aquilo realmente funciona maravilhosamente bem, todo mundo vai fazer igual. Mas alguém tem mais alguma consideração? Outra é para a Maitê, não é? Do estudo. A Maitê tem alguma. Sabe o que está acontecendo ali no laboratório de bioengenharia? Não, eu não sei, mas fiquei interessada. Eu gosto bastante do grupo deles, de Ribeirão, então vou perguntar Desculpa, é depois. que eu tô sem vídeo. Vocês estão me ouvindo? Tô com a internet Estamos? bem estável. Então, eu tive lá um pouco antes de viajar para Boston, Maitê, e a Carol estava trabalhando com alguns orientandos nessa linha aí, tá? Eles têm uma bioengenharia muito forte. Eles estavam tentando criar matrizes especiais para essa questão de ativação folicular e muito interessante mesmo. Acho que vale a pena entrar em contato se for algo do teu interesse, viu?
Se quiser, a gente faz a ponte, mas é fácil. É só tentar contato com a Ana Carol ou com a Rosana Reis. São duas queridas, muito acessíveis. Sim, não, eu tenho o contato delas. Vou mandar um e-mail para elas, para me contarem, para fazer fofoca científica. Muito obrigada, Karina. Nada, com fofoca boa. Fofoca da boa, fofoca científica. Mais alguém tem alguma pergunta, um comentário? Eu acho que essa parte do PRP, a gente tem ciscado muito em volta dela para começar a fazer, para tornar isso um pouco mais frequente lá no laboratório. Mas eu acho que vai ser uma coisa impossível de padronizar, principalmente isso que o Lucas estava falando, que é 3 milímetros, aí você tem que ir no estroma, você vai no córtex. Eu acho que isso a gente não vai ter como garantir que foi feito. Essa variação de resultado vai ser muito grande sempre. Por mais que a gente determine uma técnica assim, é muito cirurgião dependente o que está acontecendo ali. Então, isso vai ser difícil da gente conseguir padronizar. Sim, e é mesmo que os médicos costumam relatar, né? Que não é tão fácil assim controlar quando você está fazendo PRP, né? Ou Não é você está mesmo. injetando. Ainda mais se levar em consideração os ovários in fito, que na maioria das vezes eles estão, com a paciente um pouco mais envelhecida, é muito arriscado, muito difícil. Com certeza. É um limitante. Também acho bem difícil fazer isso, viu? Acho difícil, acho que a gente tem que ter uma agulha mais cortante. Acho que aquela agulha que entra mais fácil, que é até meio perigosa, é a melhor para isso. Mas acho, assim, não é simples, não é fácil. Ninguém mais tem algum comentário? Acho que já podemos ir encerrando então, pessoal. O que vocês acham? Boa noite para Pode falar. vocês. Isso aí. Boa noite, bom descanso, bom final do ano. A gente Parabéns vai aí. pelas aulas, Lucas e Maitê. Parabéns. Muito bom. Parabéns, Obrigado. boa aula. Boa Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer. A Parabéns, gente foi se vê ótima a aí. sessão. Boa Se noite vê a em todos. Boa 2025. noite. Bom descanso, pessoal. Tchau, tchau.